Graça e paz a todos. É comum ouvir dos mais desavisados adversários da nossa fé declarações pesadas a respeito daquilo que aconteceu no Concílio de Niceia. Você sabe o que aconteceu no ano 320 no Concílio de Niceia, dirigido pelo Constantino, rei da Babilônia? Você sabe? Eles afirmam com veemência que foi neste concílio que construíram a doutrina da Trindade. Foi no concílio de Niceia que construíram a doutrina da Trindade. Adicionam que a Bíblia foi criada neste concílio, onde supostamente decidiram quais livros fariam parte da Bíblia e quais livros seriam excluídos. No Concílio de Niceia, eles concluíram que livros fazem parte da Bíblia e que livros não fazem parte da Bíblia. Eles também ainda asseveram que antes do Concílio de Niceia, Jesus era apenas visto como um mero humano e que depois do mesmo, eles determinaram que Jesus é a personificação de Deus. No Concílio de Niceia, antes, Jesus era apenas visto como um mero humano. Depois do Concílio de Niceia, eles determinaram que Jesus é a personificação de Deus. Mas a minha missão é mostrar neste vídeo o que realmente aconteceu no Concílio de Niceia. O tema é tão vasto que nem o estudo mais meticuloso poderia, de maneira exaustiva, cobrir todas as nuances deste evento histórico. Portanto, essa não é a minha missão. Mas eu quero, contudo, de maneira sintetizada, apresentar a razão da esperança que há em nós. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos e impugnar essas declarações inverídicas dos inimigos da cruz de Cristo. Ao longo deste vídeo, havemos de responder 6 perguntas que vão esclarecer o assunto e vão confrontar aqueles que mentem a respeito da nossa fé. Primeira pergunta: qual foi a causa? Qual foi o assunto que tornou necessária a realização do Concílio de Niceia? Por volta do ano 318, quando reinava Constantino o Grande na parte ocidental do Império Romano, na Alexandria, que estava na parte oriental do Império, havia um pastor influente chamado Ário, e este pastor contestava os mestres da Alexandria a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ário não cria que Jesus era Deus. Para ele, Jesus era apenas um ser criado e através do qual fez todas as outras coisas. Ele negava que Jesus era eterno e omnipotente, como o Pai. Para ele, Cristo era o primeiro e maior ser, todavia um ser criado. Ele escreveu: o Filho tem um começo, mas Deus não. O bispo de Alexandria, Alexandre de Alexandria, havia pregado um sermão intitulado O Grande Mistério da Trindade na Unidade. Alexandre pregava muito claramente sobre a eternidade e a deidade de Cristo. Contudo, Ário acreditava que o bispo da sua cidade estava equivocado no que dizia a respeito à relação do Pai com o Filho. E ele mantinha então que houve um tempo em que o Filho não era, e portanto era criatura e não Deus. Essa discórdia se proliferou para as ruas e houve divisão em Alexandria. E na qualidade de bispo, Alexandre de Alexandria convocou um sínodo em 320, onde os eclesiásticos se reuniram e a posição popular era clara sobre a deidade e a eternidade do Filho, antes do Concílio de Niceia. Os eclesiásticos então reunidos condenaram o ensino de Ário e o excomungaram. Mas Ário não se deu por vencido. Ele apelou para o seu amigo que era bispo de Nicomédia, Eusébio de Nicomédia. Depois de ter buscado a ajuda de Eusébio de Nicomédia, o debate se agigantou, porque Eusébio concordou com Ário e se tornou um defensor do arianismo, que era a doutrina de que Jesus não era Deus. Bruce Shelley afirma que Nicomédia e Alexandria eram as igrejas mais importantes do Oriente. Portanto, tal contenda não seria mais tão simples assim de resolver. Em 324, depois de Constantino ter vencido Licínio, que era o imperador do lado oriental do Império, agora Constantino é o imperador de todo o Império Romano. Não apenas do lado ocidental, mas do lado oriental também. Mas ao herdar o Império inteiro, Constantino herda também as dissensões, as discórdias oriundas da Alexandria. Ele já havia se convertido à fé cristã fazia mais de 10 anos e, portanto, era do seu interesse que houvesse paz tanto no Império como na Igreja. A divisão da Igreja ou na Igreja certamente faria com que o Império fosse afetado. Nos é impossível sondar os corações, mas é plausível imaginar que ele teria motivações tanto políticas como religiosas para manter a paz em seu Império. Então, motivado pelo desejo de ver a Igreja unida, para não ameaçar a própria estabilidade e unidade do Império, ele no ano 325 convoca o primeiro grande concílio ecumênico, que é o Concílio de Niceia. E a razão dessa convocação é a desunião a respeito da deidade de Cristo, que era afirmada pela Igreja, mas rejeitada por Ário e pelos seus seguidores, os arianos. Então, o que é que esteve na base do Concílio de Niceia? A controvérsia ariana. Ariana, aqui o termo derivado do heresiarca Ário, que não cria que Jesus era Deus. Segunda pergunta: quem fez a convocação? Nós já estabelecemos que foi Constantino, certo? Foi o próprio imperador, provavelmente aconselhado por um bispo chamado
chamado Ósio de Córdoba. Ele convocou os bispos de todo o Império Romano, a fim de se reunirem em Niceia da Bitínia, atual Turquia, de 20 de maio até 25 de agosto. 325 era o ano, não é 320, era 325. E o imperador não era babilônico, era romano, para resolver um problema gerado por Ário. Então, as deliberações sobre a controvérsia ariana terminaram em junho, no dia 19. Mas outros assuntos foram tratados até agosto. Estes ministros ou bispos vieram com seus custos de viagem e alojamento completamente pagos pelo Império. O número varia de 220 a 318 bispos. O número mais comumente aceito é de 318 bispos no concílio de Niceia. Alguns historiadores sugerem que Constantino não tinha cavalo na corrida. A ele não interessava se os arianos estavam certos ou se os trinitários estavam certos. Para ele o que interessava era que o povo estivesse unificado. Não interessa quem ganha o debate, desde que vocês cheguem a um consenso. É isso que Constantino mais queria. Isso mostra que Constantino não é o gênio teológico que os desavisados pintam. Ele não entendia em nenhum nível de profundidade a gravidade teológica da controvérsia. Terceira pergunta. Quem fez a coordenação? Constantino esteve presente com roupas imperiais, como diz Eusébio na sua obra A Vida de Constantino e a História Eclesiástica. Falou muito brevemente aos bispos, lembrou-lhes que estavam ali para resolver aquele problema e chegar a um acordo diante da controvérsia que os separava. Ele disse que a divisão era pior que a guerra e então cedeu a palavra aos líderes religiosos. Provavelmente foi Ósio de Córdoba quem presidiu as deliberações. E Constantino se pronunciou em latim e tinha um tradutor grego, mas os bispos conduziram os debates em grego, que era a língua usada, especialmente todos os escritos cristãos que antecedem o quarto século, maioritariamente em grego. O latim vem depois. Começamos com Jerônimo no quinto século, com a Vulgata Latina. Do lado trinitariano estava Alexandre de Alexandria, que com a ajuda do jovem Atanásio defendeu biblicamente a posição apostólica, bíblica e ortodoxa da deidade de Cristo. Textos como João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Textos como estes foram usados. Atanásio não se pronunciou neste concílio porque ele ainda não era bispo, mas ele ajudou a corrigir a sutilidade ariana sobre substância similar ao invés de substância igual. Ele insistiu, não é homoiousios, é homoousios. Do lado ariano também apareceu Ário, que não se pronunciou porque não era bispo. Quem defendeu a posição ariana foi Eusébio de Nicomédia. Ele foi o homem escolhido para representar o arianismo no concílio. Textos como João 14:28, onde Jesus diz que o Pai é maior que ele, foram usados. Colossenses 1:15 também foi usado para tentar negar a eternidade do Filho e então colocá-lo na categoria de criatura. Mas todos estes argumentos foram rebatidos com textos que afirmavam a coigualdade, coeternidade e consubstancialidade do Pai com o Filho. Antes da apresentação dos arianos, lembra-te, aquele tempo não era tão globalizado quanto o nosso tempo é. Portanto, os bispos de outras cidades não tinham informação clara a respeito do que Ário ensinava. A controvérsia começou em Alexandria. Então eles eram simpatizantes de algum modo. Isso é uma ideia nova, ok, vamos lá ouvir. Mas quando começaram a ouvir, quando Eusébio de Nicomédia explicava a posição, diz-se que os bispos ficaram tão irados que alguns receberam as notas dele e rasgaram na cara. A razão desta frustração é que havia bispos que vinham da perseguição de Diocleciano. Eles traziam marcas no corpo. Panfúcio, por exemplo, teve o olho arrancado por causa de Jesus. Os arianos indignaram esta gente porque estavam basicamente a dizer para eles, olha, aquele por quem eles sofreram não era o Senhor. Calma, eu sofri porque cria que Jesus é curioso. Você está me dizer que ele não é curioso? Dizer que Cristo era criatura foi uma razão ofensiva demais para os ouvidos daqueles que sofreram, padeceram por causa de Jesus. Quarta pergunta. Qual foi o conteúdo? O que é que se tratou então no concílio de Niceia? Embora a controvérsia ariana fosse a razão pela qual o concílio foi convocado, tal assunto não foi o único a ser tratado. Além dele, houve deliberações a respeito da data correta da celebração da Páscoa. Isso era por causa dos cálculos transferidos do calendário judaico para o lado ocidental, gregoriano, para o lado oriental, juliano. Discussões sobre a reinserção de Melécio, que era um bispo que se apropriou do episcopado de outro bispo e negou a Jesus durante a perseguição. Ele era um lapsis. As pessoas que, por conta da perseguição, negaram a Jesus para que não fossem sofrer e depois que a perseguição acabou com o edito de Milão de Constantino em 313, eles então queriam ser reinseridos na igreja. No concílio estavam a deliberar sobre como essas pessoas deviam ser reinseridas na igreja, as condições de arrependimento, de penitência. Outras questões envolviam ordenação de ministros, batismo, santa ceia, liturgia no culto, etc. Estas coisas faziam parte do concílio também, foram discutidas no concílio. Em Niceia não se discutiu absolutamente nada sobre a canonização da Bíblia, nada.
mesmo para ser considerada a Bíblia Sagrada é por ordem do próprio Constantino. Constantino não teve absolutamente nada a ver com o processo de formação do cânon, que começou antes dele viver e terminou depois dele morrer. Bart Ehrman, por exemplo, um ateu agnóstico, crítico textual da Bíblia, um historiador com foco nas origens e desenvolvimento do cristianismo primitivo, ele escreveu no livro Truth and Fiction in a Da Vinci Code o seguinte: existem outros comentários que Tübingen faz sobre o imperador Constantino que precisaremos considerar em capítulos posteriores. Ele argumenta, por exemplo, que a Bíblia cristã, tal como a temos, os 27 livros do Novo Testamento foram reunidos pelo próprio Constantino no esforço de garantir a unidade da Igreja que ele buscava como força unificadora em seu império. Esta afirmação, veremos, está completamente errada. A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo longo e demorado que começou séculos antes de Constantino e não foi concluído até bem depois da sua morte. Na verdade, ele não teve nada a ver com isso. Não fui eu a dizer. Foi Bart Ehrman, um ateu agnóstico que não tem nada a ver com a nossa fé, que disse que Constantino não teve nada a ver com a formação do cânon. É necessário deixar isso mais claro do que o sol que brilha ao meio-dia. Constantino não teve nada a ver, absolutamente nada a ver com o processo da formação do cânon bíblico. Estão a ouvir, afrocratas? Estão a entender, Ginga Candimba? Percebeu, Nice Zulu? Não teve nada a ver com a formação do cânon bíblico. Qual foi a conclusão? Quinta pergunta. No final, a posição trinitária venceu o debate. O arianismo foi rejeitado e condenado como heresia. E o credo niceno foi produzido, um dos tesouros da fé cristã lá do quarto século. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. Aqui a Igreja Católica não é a Igreja Católica do Papa Francisco, é a Igreja Católica Universal. Anatematizados, amaldiçoados, tal como Paulo diz em Gálatas 1:8. Anátema, amaldiçoados, consignados ao inferno pela Igreja. Dos 318 bispos presentes, 316 assinaram o credo. 2 amigos próximos de Ário, Teono de Marmárica e Segundo de Ptolomaida, se negaram a assinar, foram exilados pelo Império, junto de Ário, que não votou porque não era bispo. Eusébio de Cesareia era simpatizante de Ário, mas aceitou o credo na sua completude. Eusébio de Nicomédia aceitou o credo com algumas reservas, mas depois continuou a pregar o arianismo. Essa é a razão pela qual a controvérsia não acabou no ano 325. Houve um outro concílio em 381, que é o concílio de Constantinopla, onde a heresia ariana foi novamente condenada e rejeitada pela Igreja, mas mesmo assim prevalece. Por exemplo, hoje essa heresia é abarcada pelas testemunhas de Jeová, que não creem que Jesus Cristo é Deus. Constantino ficou felicíssimo com a resolução do problema. Ele estava orgulhoso de ver o seu império novamente unificado. O imperador deu um banquete para todos e durante o mesmo homenageou Panfúcio, o bispo egípcio que tinha perdido o olho. O Constantino lhe homenageou beijando-lhe no olho que ele havia perdido durante a perseguição de Diocleciano. E não tiveram apenas o credo apostólico, outros documentos foram produzidos, por exemplo, os cânones dos 318 bispos reunidos em Niceia da Bitínia, e eram 20 cânones. Basta ler. Esses camaradas nem um artigo independente do Wikipédia conseguem ler. Cânon 1. Eunucos podem ser recebidos entre os clérigos, mas não serão aceitos aqueles que se castram. Cânon 3. Nenhum deles deverá ter uma mulher em sua casa, exceto sua mãe, irmã e pessoas totalmente acima da suspeita. Cânon de número 17. Se alguém do clero praticar usura ou receber 150% do que emprestou, deve ser excluído de posto. Cânon 20. Nos dias do Senhor e de Pentecostes, todos devem rezar de pé e não ajoelhados. Coisas como estas é que foram tratadas no Concílio de Niceia. Outro documento que saiu de lá foi a Carta Sinodal, dirigida à Igreja de Alexandria, porque foi de lá que veio a controvérsia. Basta ler um bocado e você é livrado de falar as frivolidades que se falam em rede pública. Sexta
E última pergunta, por que fazem então confusão? Gente como Nice Zulu, Ginga Candimba e é de voz pura. Por que fazem confusão? Há um livro de autoria desconhecida, acho que é do século IX, se não tenho enganado, Synodicum Vitus. Está proposto neste livro que os livros canónicos, isso é mentira, é uma história falsa, que os livros canónicos e apócrifos foram determinados ou distinguidos pelo concílio quando eles oraram pedindo a Deus que os livros apócrifos caíssem da mesa e os canônicos permanecessem nela, e assim eles saberiam quais seriam os inspirados e quais não seriam. E isso é falso. Mas essa ideia foi popularizada por Voltaire. Mas na era moderna, a verdadeira fonte dessa falsidade toda, dessa confusão toda, é o livro que Dan Brown escreveu, Código da Vinci. Vendeu mais de 50 milhões de cópias. Fez com que muitos naufragassem na fé. E muita gente comprou as mentiras deste livro. Mesmo sem ter lido o livro, ouve e repete essas falsidades, como fazem os camaradas que a gente acabou de citar. Mas vamos ver as mentiras advindas deste livro. Primeira mentira, Constantino montou a Bíblia. No capítulo 55 do Código da Vinci de Dan Brown, Robert Langdon e Sophie estão em conversa com um camarada chamado Tebin. E ele diz, a Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. E depois ele acrescenta, a Bíblia tal como a conhecemos foi coligida por um pagão, o imperador Constantino o Grande. Já mostrei através da citação de um historiador ateu que Constantino não teve nada a ver com a formação do cânon bíblico. Bart Ehrman, no mesmo livro, acrescenta, Tebin está errado ao pensar, no entanto, que Constantino teve algo a ver com o assunto, ou mesmo que qualquer figura, até mesmo o imperador, pudesse reescrever a Bíblia cristã da noite para o dia. A formação do cânon começou séculos antes de Constantino, e o estabelecimento dos 4 evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João estava virtualmente em vigor 150 anos antes de seus dias. Por outro lado, é igualmente surpreendente que mesmo durante o reinado de Constantino, o assunto não foi levado à resolução final, não por ele, não pelo concílio de Niceia, que ele convocou e que de facto não tratou da questão do cânon. Bart Ehrman está a repetir inúmeras vezes que o concílio de Niceia não tratou do cânon. Segunda mentira, que vem do Código da Vinci, que esse pessoal reproduz como se fosse fonte confiável historicamente, Dan Brown escreveu, até aquele momento da história, ou seja, até aquele momento do concílio de Niceia, Jesus tinha sido visto pelos seus seguidores como um profeta mortal, um grande homem poderoso, mas apesar de tudo um homem, um mortal. Brown dá voz a Tebin e Sophie novamente, escreve, o estabelecimento de Jesus como Filho de Deus foi oficialmente proposto e votado no concílio de Niceia. Sophie responde, espera um momento, está a dizer que a divindade de Jesus resultou de uma votação? Tebin responde, e bastante reínda por sinal. Mais tarde Tebin diz, quase tudo o que os nossos pais nos ensinaram sobre Cristo é falso. Uma afirmação pesada, não acha? Quase tudo o que nos ensinaram sobre Cristo é falso. Bart Ehrman, ao discutir esse assunto em seu livro, mostra como Cristo foi claramente visto e querido como Deus, não apenas nos escritos canônicos que a gente tem na nossa Bíblia, mas também nos escritos apócrifos que foram excluídos da Bíblia. Também afirmavam a deidade de Cristo. Na verdade, era na deidade de Cristo que se cria e não na sua humanidade. Tanto que os gnósticos e os docetistas que negavam que Cristo tivesse vindo em carne justamente porque era Deus. A visão deles era essa. Então isso é loucura, completamente inverídico em termos históricos. Então Bart Ehrman ratifica como Tebin, no caso como Dan Brown, está errado. Stephen J. Nichols, teólogo e historiador, gasta um capítulo inteiro na sua obra Frozen for Our Salvation, que traduzido seria para nós e para a nossa salvação, que é um trecho retirado do credo niceno. Ele demonstra como os pais da igreja, bem antes de Niceia, já afirmavam a deidade de Cristo. Ele apresenta Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma. Ainda temos Policarpo de Esmirna, que era discípulo do apóstolo João. Estes pais todos eram antenicenos. Eles afirmavam a deidade de Cristo. E depois de Stephen J. Nichols mostrar isso no capítulo 1, no capítulo 3 ele impugna a aritmética de Brown, a sua adjetivação da votação de Niceia como reínda. Lembra? 318, 316 votaram a favor. Em que mundo é que isso é reínda? E não votaram a favor de estabelecer Jesus como Deus, não. Votaram a favor da verdade já estabelecida para a rejeição da heresia de Ário. Stephen Nichols escreve, o problema mais significante, contudo, com o diálogo que Brown faz no capítulo 55 é que o mesmo está claramente, categoricamente, flagrantemente errado. Estes homens mentem, meus irmãos, reproduzem mentiras de fontes que não leram. É só ver os vídeos das camaradas. Ele diz, vou citar fontes bibliográficas. O que é que ele me apresenta? Um link do Wikipedia. Um camarada que diz que Constantino é imperador de Babilônia, que o concílio aconteceu em 320, que Cristo não era Deus e foi lá que
Isso tudo é mentira, meus irmãos. E de onde é que vêm essas mentiras? De um livro de ficção. Esses camaradas confiam no relato de um livro de ficção repleto de erros flagrantes, mas ainda assim se julgam intelectualmente superiores a nós. Eles jamais nos respeitarão. Para eles, nós sempre seremos alvos de derisão e desdém. E eu não fiz esse vídeo para mudar a mente deles. Minha oração é que Deus lhes dê arrependimento para que conheçam a verdade. Este vídeo eu fiz para ti, meu irmão. Eu fiz para ti, minha irmã, que foi confrontada pelo colega, pelo vizinho, que ouviu esses camaradas a dizer e não soube como responder. E a tua fé foi abalada. Você se sentiu triste e pressionado. Começou a se questionar se Cristo é de facto quem ele disse ser. Você que ouviu essa gente desavisada e teve dúvida, por favor saiba que o teu Deus vive, que a sua palavra é verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele disse de facto. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Persevere nele. E quando nos ofenderem, e quando se rirem de nós, quando disserem que a gente não sabe no que crê, sintamos-nos bem-aventurados, tal como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mantém-te firme, minha irmã. Mantém-te firme, meu irmão. Nós temos o Deus da verdade. É isso que eu queria te entregar hoje. É isso que de facto aconteceu no concílio de Niceia. Vemos na próxima ocasião. Até lá. Que Deus lhe abençoe. Tenha muita graça e conhecimento.